Liderado por investigadores do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços da Saúde no Porto, que quis exatamente avaliar o impacto da solidão nos idosos que estão a ser seguidos num centro de saúde de uma zona urbana do norte do país. Os resultados revelaram que os idosos que reportam níveis de solidão elevados estão mais frequentemente polimedicados. O objetivo deste trabalho deriva daquilo que é a nossa experiência do dia-a-dia enquanto médicos de família. Normalmente vemos os idosos, normalmente percebemos que quando temos questões relacionadas com a solidão, pois naturalmente as queixas, a forma como eles aparecem acaba por ter um impacto diferente no dia-a-dia e, portanto, é desse contexto que aparece a pergunta de investigação: qual é o impacto da solidão nos idosos em Portugal? Usamos uma amostra proveniente de um centro de saúde, uma USF, aqui de Vila Nova de Gaia, e uma amostra representativa dos idosos dessa USF, e a conclusão é que, de facto, a solidão é muito comum. 9 em cada 10 idosos apresentam índices de solidão, mas mais grave até do que isto é perceber que mais de um terço destes idosos apresentam uma solidão que pode ser considerada moderada a severa. Na realidade, a escala que nós usamos define solidão de uma forma relativamente lata e, portanto, assim, na prática, assim, qualquer um de nós pode de vez em quando ter algum daqueles critérios e, portanto, assim, o 9 em 10 deixa-nos naturalmente preocupados. Mas vale o que vale. Sim, 33%, 36% da população a apresentar níveis que são moderados a severos de solidão, isso de facto implica. E sobretudo depois quando olhamos para os determinantes e que tem a ver com, assim, os que são mais, os que apresentam maior solidão são os mais idosos, são os mais vulneráveis, são os que apresentam disfunção familiar também, são os que apresentam baixas reformas ou pelo menos uma percepção de rendimento relativamente baixa, e são aqueles que vivem sozinhos e, portanto, efetivamente são os que depois nos preocupam e que apresentam maior vulnerabilidade. Tem impacto naquilo que são os recursos de saúde e naquilo que é o consumo dos recursos de saúde e naquilo que é uma forma que nós medimos, enfim, o indicador que utilizamos tem a ver com o número de medicamentos prescritos. E, efetivamente, estas pessoas acabam por ter muito mais medicamentos prescritos, significativamente superior do que o grupo que não apresenta solidão. Isto significa que são mais doentes, provavelmente significa que recorrem mais vezes ao médico e que acabam por ser mais medicadas. O exemplo, assim, de uma forma prática, é relativamente simples. Se nós imaginarmos, sim, aos 80 anos toda a gente tem dores nas costas e toda a gente tem dores nas costas porque o processo artrósico está lá, isso é inevitável e não haverá muito a fazer em relação a isto. Assim, a forma como se queixam dessa dor nas costas e a forma como referem essa dor nas costas é que é completamente diferente. Se houver um ambiente que seja um ambiente mais acolhedor, um ambiente mais propício a um ambiente saudável, ou se houver um ambiente em que a doença seja de alguma forma valorizada ali no meio e, portanto, quando a pessoa está sozinha e acaba por estar com a sua dor nas costas, é esta que lhe faz companhia, é esta que está presente e é esta que acaba por o levar ao médico muito mais vezes. Os resultados do nosso estudo referem-se em relação ao Concelho de Vila Nova de Gaia, que é uma zona urbana por excelência, um dos maiores concelhos do país, uma das maiores cidades do país. Eu penso que quando nós olhamos, e reparo, os fatores estão lá no isolamento, estão lá na questão do income, do rendimento, etc. Quando nós olhamos para zonas do interior do nosso país, Portugal, quando nós olhamos para zonas do interior, quando olhamos para zonas como toda a região do Alentejo, nós percebemos que o isolamento está ainda mais lá do que aqui em Vila Nova de Gaia e que a questão do rendimento disponível está muitas vezes também muito presente nas zonas do interior, no Alentejo, é sempre aquele exemplo. E, portanto, preocupa-nos sobremaneira pensar que, eventualmente, estes nossos resultados ainda serão mais expressivos noutras zonas onde estes problemas sejam mais visíveis. Sim, na realidade nós temos que integrar aquilo que é a biologia, naquilo que é o contexto da pessoa, a forma como ela entende a sua saúde, como ela se entende dentro da saúde e a forma como a pessoa se entende consigo e com a relação com os outros. E se nós o conseguimos fazer, pois naturalmente estamos a contribuir para uma melhor saúde das pessoas que nos procuram. Isto é particularmente evidente nos idosos. Neste trabalho isto é particularmente evidente, mas se formos olhar para outros grupos etários e para outros autocampos, para outras formas de avaliar esta saúde, pois isto vai aparecer da mesma forma. Precisamos de uma medicina mais integrada, integradora e que de facto traga estes 3 ou 4 componentes da saúde, que os traga sempre à decisão clínica. Pedro, há outros serviços que